CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pela internet, boa noite aos nossos irmãos que estão ali do outro lado da janelinha, aguardando o tratamento espiritual. Que a paz do Divino Mestre e amigo Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. A gente está começando agora um pouquinho mais, 5 para as 7, que os avisos diminuíram. Eu gostaria de lembrar quem pegou a sacolinha das crianças da evangelização, que nós temos até o dia 10 para entregar, porque a gente precisa conferir, organizar, que a festinha deles vai ser no dia 18. E dá muito trabalho, porque são 200, quase eu acho que 280 sacolas. Então, e a gente tem gente aqui na casa o dia inteiro. Então, desculpa, gente. Caiu o garfo. Lembrei. Então, vocês já podem vir trazendo a sacolinha, que vai ser muito bem recebida. No dia 19 de dezembro, às 16 horas, nós vamos ter o culto do Evangelho aqui no CEAP. O culto do Evangelho acontece sempre no último domingo do mês, e durante o ano ele é feito na casa das pessoas. A pessoa oferece a casa e o grupo vai, faz o estudo, faz a oração, o Evangelho no lar. Mas sempre no mês de dezembro, o culto do Evangelho é feito aqui no CEAP. E esse mês vai ser no dia 19 de dezembro, às 16 horas. Então, estão todos convidados para virem ao culto do Evangelho. Nós temos a nossa livraria que está funcionando. A livraria, a gente está com muito título de livro espírita, da doutrina, da codificação, e muitos livros que vão servir para dar de presente e ajudar a nossa casa, a manutenção da nossa casa e da nossa obra social. Nossa obra social funciona aqui aos sábados, de 8 até por volta de umas 11h40, quase meio-dia. As famílias chegam aqui, as crianças tomam café, as crianças almoçam, os responsáveis também. E é um trabalho muito bonito. Se vocês tiverem interesse em vir conhecer a nossa obra social, serão bem-vindos aqui no sábado para conhecer. E quem sabe no próximo ano vir trabalhar como voluntária, porque é um trabalho, uma obra grande, a gente está sempre precisando de ajuda para esse trabalho. Se alguém precisar de atendimento fraterno, depois da palestra, é só aguardar sentadinho no seu lugar, que nós vamos designar um médium, um trabalhador, para que possa conversar e orientar vocês. Essa orientação do atendimento fraterno, ele tem como objetivo esclarecer, né, os nossos irmãos que chegam à casa espírita buscando alguma resposta, está com alguma dificuldade, está com algum problema físico. Então, se for o caso, a gente encaminha para o tratamento, se for o caso, a gente aconselha o estudo, que é sempre muito bom, ajuda muito o estudo da doutrina espírita. E vou pedir que vocês desliguem o celular, se não puder desligar, botar no modo vibra, para que no meio da palestra não venha tocar, e sempre tira um pouquinho a atenção das pessoas e do palestrante, de quem está dando o estudo. Esses lugares ali ao fundo são destinados às pessoas que saem do tratamento espiritual. Então, quem vai chegar, assistir a palestra, tomar o passe normal, a gente pede sempre que sente na parte de baixo do salão. Agora, o estudo de hoje, no mês de dezembro, a gente estuda
nós vamos fazer o estudo cada quarta-feira e sábado, vai ser feito o estudo das parábolas e os ensinamentos de Jesus e os ensinos de Jesus de Caibar Schutel. E hoje o estudo que o Agalhardô vai fazer vai ser sobre a parábola das virgens prudentes e das nécias. E o Paulo vai fazer a sustentação do passe, e o estudo hoje é do Evangelho, o Consolador Prometido. Então, agora eu vou fazer a leitura de harmonização, que é do Evangelho. Nós vamos ler o Consolador Prometido. Eu vou ler só o item 3, mas o Paulo, na hora da sustentação do passe, ele vai falar sobre os itens 3 e 4 do Evangelho, que tem, do capítulo 6, que tem como título o Consolador Prometido. E o item 3 diz assim: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 15, itens 15 a 17 e o 26. E agora nós vamos fazer a nossa oração, vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos oriente. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos mais uma vez para estudarmos o Evangelho, Teu Evangelho, Senhor, nesta casa, onde o amor ao próximo nos motiva cada vez mais a continuarmos o trabalho na Tua seara. Tranquilizemos a nossa mente e o nosso coração, que Jesus e os nossos amigos espirituais possam envolver a todos nós, que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que o nosso companheiro Agalhardô possa ser envolvido por essa espiritualidade amiga. Que ele possa, com seu estudo, tocar os nossos corações, trazendo uma mensagem que nos traga coragem e força para que possamos enfrentar os desafios e os obstáculos da nossa vida. Pedimos, então, ao nosso dirigente espiritual e a essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, permissão para darmos início à nossa reunião do estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, agora o Agalhardô vai falar um pouquinho para a gente sobre essa parábola das virgens prudentes e das nécias. A palavra é sua, Agalhardô. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados. Agora tá. Aí o cabo. Mas se botar no bolso, sim. Vê. E agora? Ok. Então tá. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. E que aí, nosso querido Mestre Jesus fortaleça todos nós para entendermos a lição que todos nós ouviremos hoje. Óbvio que quando nós estamos falando, nós estamos assistidos por benfeitores espirituais que estão constantemente junto a nós, a nos orientar,
para que nós possamos estar envolvidos em levar o entendimento, a palavra do nosso querido Mestre Jesus para todos. Hoje nós vamos falar da parábola das virgens prudentes, que é do livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel. Então, as palavras das virgens, aqui fala para nós, a palavra das virgens prudentes das nécias é uma palavra que fala para nós da nossa vigilância constante. A doutrina espírita já fala para nós constantemente, vigiai e orai. Então, nós temos que estar constantemente nessa vigilância para que nós não caiamos nas armadilhas que a vida oferece para cada um de nós. É a intolerância, é a impaciência, é a falta de caridade. Então, são as armadilhas que, devido ao nosso comodismo, nos tolhe de avançar. Então, nós temos que estar sempre fortalecido nesses conhecimentos, nessa vigilância, para que nós não paramos no tempo. Quando a gente fala das virgens prudentes e das nécias, nós falamos das nécias, são aquelas ignorantes, ineptas, ociosas, deixa a vida me levar, e já as prudentes são aquelas que estão sempre ativas. Somos nós, aqueles que estão ativos, estão constantemente laboreando. E ela, a parábola também fala para nós, nessa vigilância, fala para nós do nosso futuro. O que nós construímos hoje, o que nós estamos fazendo hoje, é o nosso futuro. Vamos colher amanhã o que plantarmos hoje. Então, à medida que nós vamos nos fortalecendo dentro do entendimento da lei de Deus, só tem a ganhar nós. Então, ela diz assim, o reino de Deus será comparado. Observe como é uma parábola do futuro. As outras palavras dizem assim, Jesus fala assim, a figueira é semelhante, o samaritano é o semelhante. Aqui não, aqui fala que o reino de Deus será comparado. Então, está falando em termos de futuro para cada um de nós. Será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, quando nós falamos em virgens, a virgindade naquela época, nós aqui levamos mais para o corpo material, mas para Jesus, para as leis divinas, virgindade é uma pessoa fiel aos princípios divinos. Serve tanto para o homem como para a mulher. Então, nós sermos uma pessoa virgem às leis de Deus é ser respeitosos à lei de Deus. Como nós vamos falar mais à frente, quando nós falarmos no casamento, é a realização da união da humanidade com as leis divinas. Esse é o casamento. Então, quando nós falamos nas virgens aqui, nós estamos falando na representação da lei de Deus em nós. Mas, como nós fomos criados simples e ignorantes, nós viemos num aprendizado constante e cada vez que nós passamos dia a dia, nós vamos aprimorando nossos conhecimentos. E quando ele fala aqui das virgens que tomando, aí diz, as 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 dentre eram nécias, quer dizer, imprudentes, ignorantes, e 5 prudentes. Então, naquela época, a moça jovem, ela já era vendida, entre aspas, tinha o dote, ao casamento a uma determinada pessoa, determinada noiva. Tudo isso aqui é simbólico e levando à época passada. Então, quando a gente fala em a festa, as bodas, o casamento, naquela época durava 7 dias. Aqui fala as virgens, 10 dias. Então, o número 3, 7, 10 são números simbólicos
para aquela época. Então, aqui quando fala das noivas imprudentes, são aquelas que foram aguardar o noivo, todas elas estavam aguardando o noivo já tinha ido lá, feito os acertos diante do pai da noiva e marcaram determinada época para o casamento. Então, nessa determinada época marcada para o casamento, significa dizer que as 10 moças teriam que ficar com as lâmpadas acesas com azeite, porque uma lâmpada naquela época, para ficar acesa, tinha que ter um determinado local para colocar o azeite, colocava o pavio para botar o fogo. Então, elas tinham que estar constantemente preparadas, aguardando a vinda do noivo. Então, o que é nós estarmos constantemente preparados? É nós estarmos sempre respeitosos à lei de Deus. É estarmos sempre vigilantes, vigiai e orai, referente à lei de Deus, através dos nossos procedimentos no nosso dia a dia. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Então, determinada época, que o noivo já estava chegando, anunciaram a chegada do noivo. Então, aquelas 5 prudentes que estavam vigilantes à lei, elas estavam com as suas lamparinas próprias, aguardando a vinda do noivo. E as outras não levaram a determinada quantidade de azeite para que pudesse acompanhar aquele cortejo que ia da casa da noiva até a casa do noivo. Aí, naquela época, as moças tinham que andar com a lamparina à altura do rosto, primeiro para iluminar o que estava, onde elas estavam pisando, devido ser noite. E também para serem reconhecidas, para saberem que eram noivas. E assim diz, tardando o noivo, toscanearam. Toscanearam quer dizer, dormiram, esfaleceram. Todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Aí aqui no nosso livro, O Consolador, que é um livro que ele vem, ele anda em paralelo com o livro dos Espíritos, na questão 309, ele pergunta assim, em que sentido devemos interpretar a sentença de João Batista? A quem pertence a esposa? É o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Então, por este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Não sei se vocês lembram que no Evangelho, João Batista, assim que ele reconheceu Jesus, o que ele diz? Eu tenho que diminuir a minha presença para que o caminho já está pronto, para que Jesus cresça, para que a mensagem do reino chegue, pois o mensageiro aí está. Na Bíblia fala essa passagem. Aí a resposta diz, o esposo da humanidade terrestre é Jesus. Então, o nosso esposo é Jesus. Jesus é nosso irmão, Jesus é o nosso coordenador. Ele está latente dentro de nós. O mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor. Amigo de Jesus,
João Batista, que foi o precursor de Jesus. Preparou o terreno, preparou os espíritos para que Jesus viesse, cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro, no seu evangelho de verdade e vida. Então, nós podemos dizer que Jesus é o noivo, Jesus é o esposo, e a noiva somos nós, os sobreviventes, os participantes do planeta Terra. Então, essa palavra, na realidade, as virgens, as 5 nécias e as prudentes, está simbolizando o nosso dia a dia, como nós vamos ver aqui. Os nossos procedimentos de vida. Nós temos que estar sempre no bom ânimo de realizar. Estar sempre operante em todos os sentidos da vida. Então, aí, continuando, diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas, as nossas lâmpadas, estão se apagando. Então aquelas inoperantes, as nécias, pediram azeite às outras noivas. E elas responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. E diante aos que o vendem e comprai para vós. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente fala assim: poxa, ela tinha um azeite, ela poderia dar o azeite para as outras, para que elas pudessem acompanhar o cortejo. Aí, vamos trazer para o nosso dia a dia. Nós podemos, muito pelo nosso exemplo, conforme nos diz a doutrina espírita, conhece-se o verdadeiro espírita, conhece o verdadeiro homem, pelo seu esforço constante de se melhorar. Então, eu não posso crescer pelo meu irmão e nem ele por mim. Elas não foram egoístas em ter que passar o azeite para as outras, não. As outras tinham tanta responsabilidade quanto elas. Então, elas teriam que ter o azeite delas para que elas pudessem dar o prosseguimento ao cortejo. Mas, elas assim não fossem, então o que aconteceu? Elas perderam a oportunidade. Oportunidade essa que hoje nós estamos já, o planeta está em transição, estamos já na regeneração, temos que fazer o máximo para estar vigilante com o nosso azeite pronto, que nós possamos, assim que nós desencarnarmos, ninguém sabe a hora que seremos chamados, ninguém sabe a hora que o esposo chegará, o noivo chegará, que é o nosso desencarne. Então, nós temos que estar preparados para se apresentar na espiritualidade. Isso que nós estamos falando aqui, irmãos, nós que trabalhamos no atendimento espiritual e que, assim, todos nós colocamos os nomes ali e pedimos prece para os nossos desencarnados. Muitos dos nossos desencarnados, muitos mesmo, que vêm à nossa mesa conversar conosco, eles não sabem que desencarnaram. Em datas atuais, século 21, falar isso aqui, parece até que a gente está inventando. Mas é a pura realidade. Temos muitos irmãos que vêm às nossas mesas ali, não sabem que desencarnaram. Está ainda à procura dos parentes. Os parentes não falam com ele. Eu estou no hospital ainda internado. As enfermeiras não me dão atenção. Isso é o quê? São as nécias. Aqueles que não procuraram o sentido da vida. Então, nós temos que estar, conforme nós vamos falar mais à frente, que são as prudentes, nós temos que estar sempre, como estamos aqui agora, buscando estudo, buscando entendimento, buscando o porquê da vida, buscando o que eu estou fazendo aqui, de onde vim, o que estou fazendo, para onde vou, quem sou eu diante desse universo imenso.
Então, nós temos que estar buscando essa sabedoria, até para quando nós desencarnarmos, nós sabendo que estamos desencarnados, e procurar o nosso lugar certo. Como muitas das vezes, nós ficamos ainda nos nossos apegos. Apegos porque não temos o entendimento do desencarne. Então, isso aí o que é? Foi falta de investimento na procura de se orientar. Então, nós temos aí vários centros espíritas, várias outras religiões, nós temos que buscar, temos que nos aprimorar no que estamos chegando aí para todos nós. A regeneração não está mais batendo na nossa porta, já está dentro do nosso lar, dentro da nossa sociedade. E continuando, fala assim: enquanto foram comprar, veio o noivo, e a que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, enquanto elas se ausentaram, o noivo chegou, e aquelas 5 que estavam ali aptas foram com ele, chegou lá, fechou-se a porta, e elas ficaram. Elas foram buscar ainda o azeite delas para que elas pudessem se iluminar. Ou seja, muitos de nós que não estamos procurando a nossa orientação, o nosso entendimento, vai acontecer igual essas nécias. Vai ficar perdido nos apegos aí, procurando isso e aquilo, e são essas que vão bater as nossas mesas, buscando apoio, orientação, o porquê. E nem é o porquê pós-desencarne, porque eles não sabem que desencarnaram. Fica buscando o porquê. Que porquê? Nem sabe qual o porquê que está buscando. Então, nós temos que estar sempre buscando orientação. Aqui na casa, temos mais de 20 cursos. Aqui no caso, vocês podem pensar, mas vocês não podem falar. Mas nos nossos cursos, às vezes a gente pega uma questão, essa parábola aqui, a gente leva 5, 6 aulas conversando a respeito, trazendo orientação. Conforme eu falei aqui para o nosso irmão aqui, essa aqui é palestra de 3 horas, no mínimo. Eu falei aqui só 8 linhas. Deve ter umas 80 linhas aqui para a gente falar. Então, é buscar os porquês da nossa vida. Quem somos nós, afinal de contas? Aí, continuando, depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, quer dizer, esse não vos conheço significa dizer que diante da espiritualidade, muitos de nós ainda não estamos prontos para ir para determinadas colônias espirituais. Aí vamos para aquelas outras colônias, ou para o primitivo. E lá, não é que nós vamos retrogradar, mas a vida lá é muito mais difícil do que um planeta regenerado. Então nós temos que fazer, no mínimo, nós temos que fazer o melhor para que nós possamos ficar, no mínimo, no planeta Terra, na regeneração, ao invés de ir até para um planeta melhor. E isso é fadado a todos nós. Tanto é que quantos irmãos que nós conhecemos, que conviveram esse século, outros séculos conosco, e foram irmãos que chegaram aqui, deram o seu recado e conseguiram ser verdadeiros prudentes diante da lei de Deus. Temos vários deles. O presidente da nossa casa é um, que nós convivemos com ele. O Altivo Panfiro, Chico Xavier, nosso querido irmão Divaldo, não demora muito também, já está partindo. Doutor Erma, que está aí conosco sempre, é um dos patrões da nossa casa. Então, todos nós temos condições. O que nós temos que fazer é sair dessa nossa zona de conforto e partir para realizar. Aí nós vamos conseguir. E nós temos uma coisa muito bela para nós, que é o Evangelho, a nova era. Aqui tem tudo que nós queremos para a nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos com um problema qualquer,
O acaso não existe? Abra o Evangelho e ali tem a solução para o nosso problema. Solução esse que depende também de arregaçarmos as nossas mangas e partir para realizar trabalho. Há mais trabalho? Aí nós voltamos para Jesus. Eu obro, eu trabalho e meu Pai obra também. Então, quer dizer, o trabalho foi feito para nós burilar, trabalhar a nossa inteligência, para nós progredirmos constantemente. Então, conforme nós falamos do Evangelho, temos que viver o Evangelho, não saber. Nós pegarmos o Evangelho e ler ele do início ao fim, tudo bem. Mas nós temos que saber, vivenciar o Evangelho. Aí sim, nós estamos vivenciando com as leis divinas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Conforme a irmã disse, temos um trabalho belíssimo aqui na casa. A obra social Antônio de Aquino, aos sábados, é fadada a todos nós. É só vir, poderia me apresentar a tarefa, quero ser voluntário. Tenham certeza absoluta de que, se tem um lugar que não há desemprego, é aqui no SEAP. Então, aí, quando nós vivenciarmos o Evangelho, aí, nesse dia, nós estamos realizando o nosso casamento com as leis divinas. Estamos realizando, porque, como todos nós sabemos, o casamento nada mais é do que identidade. A família é um verdadeiro labor do Pai. Quando nós falamos em família, estamos falando totalmente do que o Pai quer para a nossa sociedade. E aqui fala assim para nós: a instrução espiritual é indispensável, assim como é a instrução intelectual na vida social. A questão 621 do Livro dos Espíritos fala para nós, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Mas o que é que nós precisamos fazer com essa lei que está na nossa consciência? Nós temos que trabalhar ela, fazer com que ela opere, para que nós possamos nos manter acordados, direcionados. E diz assim: os que passam a vida ociosamente, que são as nécias, dela sugando o que tem de bom, a lhes oferecer para a satisfação de seus deleites, os nécios, que julgam obter o reino de Deus sem estudo, sem esforço, sem trabalho. Finalmente, aqueles que não fazem provisão de conhecimento que lhes aumente a fé, então estão sujeitos a ser apagados as suas candeias e a perderem a entrada às bodas. Boda é banquete. É o banquete junto às leis do Pai. O casamento, e no banquete, nas bodas, nós realizamos o casamento. E o casamento nada mais é do que a terra regenerada. Ah, eu quero ficar na terra regenerada. Então temos que ter a nossa preparação. Evitar certos conflitos, ou evitar certas dissidências, que isso é constante no meio de nós. Ah, isso não acontece comigo? Acontece sim. O que nós temos que fazer é procurar evitar. Procurar se manter vigilante, para que nós não possamos cair nas arapucas que o nosso dia a dia oferece a cada um de nós. E que uma coisa que nós temos que ter para isso tudo aí, o que é? A fé. A fé é a lâmpada, a lamparina acesa diariamente na nossa mão. Então, fazer o máximo. Eu tenho um hábito de dizer o seguinte: eu faço o máximo para mim atender às leis de Deus no meu dia a dia. Eu dou de tudo que posso, que está ao meu alcance. Posso até não entender e atender, mas eu tenho certeza, está dentro de mim, que eu faço o máximo. Ah, você faz 100%? Não faço. Mas eu procuro fazer o melhor que está dentro do meu entendimento.
Posso até deixar de algumas pendências, mas eu procuro fazer o melhor. Para que quando nós chegarmos do outro lado, quando eles olharem na nossa tela mental, ele procurou fazer o melhor, ele não alcançou, mas ele procurou fazer o melhor. Ou seja, está sempre vivenciando o presente e realizando boas tarefas. Aí sim, nós estamos atendendo a lei do Pai. Porque todos nós, quando viemos reencarnar, todos nós viemos com a ferramenta certa para o nosso roteiro aqui no planeta do nosso dia a dia, para as nossas tarefas. Tenhamos certeza disso. O Pai jamais ia dar uma tarefa a um de nós e não dar a ferramenta certa para que nós pudéssemos realizar aquele trabalho. E continuando, diz assim, a prudência, quer dizer, a cautela, ao contrário, manda ao homem que seja precavido, que abasteça abundantemente, não só a sua candeia, mas também a maior vasilha que puder transportar com o combustível. Então, nós temos que estar com o nosso combustível latente, atuante. Qual é o nosso combustível? São as nossas virtudes, a nossa boa vontade. Estar pronto para realizar são as nossas virtudes. E aí nós estamos levando a nossa candeia, além de estar cheia, levar a reserva também. Reserva para que quando a gente tiver a oportunidade de orientar aquele que está à nossa volta. Orientar, mas não vivenciar o problema dele. Cada um tem que vivenciar o seu problema junto com a ferramenta que foi lhe dada para que ele pudesse vencer. E diz assim para nós, a cautela manda ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. Essa frase aqui, ela está bem caracterizada naquele filme de Divaldo. Se alguém viu, veja agora, mas com esse sentido. Essa aqui, ó. A cautela manda ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. Aquele filme é tudo isso do Divaldo. Quer dizer, dentro do que o filme ofereceu, dentro da vida que Divaldo teve, ele fez todos esses procedimentos aqui. E diz, as virgens, tanto as da primeira condição, como as da segunda, representam a incorruptibilidade, representa todos aqueles que se conservam isentos da corrupção do mundo. Ninguém me corrompe, ninguém consegue me corrupção dentro de mim. Mas o que é que você faz no seu dia a dia? Nada. Então, você é totalmente corruptível. Por quê? Você não faz nada. Ninguém vai querer fazer corrupção contigo. Por quê? Você não tem nada a oferecer. Agora, que você não seja corrupto, mas que trabalhe na lei de Deus. Se sujeite sempre o seu dia a dia nos sims e nos não. Aí sim, você não é corrupto. Você está sendo fraterno à lei do Pai, constantemente. Conforme aqui mais na frente vai falar para nós, a lei do Pai não tem pandemônio. Lá não tem nécios, lá só tem prudentes. Só tem pessoas, só tem espíritos que realizam. Aqueles que não realizam, eles ficam na retaguarda. Aqueles prudentes, aqueles que estão sempre realizando, exemplo que nós temos aí, doutor Bezerra, doutor Hermo, Baltazar, Antônio de Aquino, são irmãos que passaram aqui conosco, que estão sempre realizando. Irmãos totalmente prudentes à lei. E diz assim, mas não é bastante resguardar-se da corrupção para se aproximar do grande modelo, Jesus Cristo. Não é corrupto, mas não faz nada. Então, você não está andando. Assim, como sem candeia bem abastecida de combustível, as virgens nécias não puderam ir ao encontro do noivo, entrar com ele nas bodas, assim também, sem luz. Então, não adianta nada nós ficarmos parados, é igual o outro.
a gente que já passou dos 30 anos, a gente tem certas histórias que a pessoa falava assim, eu não erro no meu trabalho. Tudo bem, mas o que você faz? Eu procuro não fazer nada. Então, nunca vai errar. Agora, aquele que está errando, batendo a cabeça, aquele está crescendo. Porque ele erra aqui, conserta ali e sempre para frente. Quem erra uma vez, não erra na outra. Ele diz assim para nós, a necessidade é falta de inteligência, ignorância. Uma das coisas que a doutrina espírita, muitos falam, a gente conversa muito a respeito, a gente que estuda, a gente que vem aqui à frente para falar, a pessoa fala, mas é difícil isso aqui, mas tem uma coisa muito boa. Nós, para falarmos, a gente estuda, assim, uma média de 3, 4, 5, 10 dias antes, e a gente aprende coisas que vocês não querem imaginar. Essa palavra necessidade aqui, eu falei assim, isso existe mesmo? Então, quer dizer, são as coisas que aparecem para a gente, quer dizer, automaticamente, até no estudo, além da boa vontade, a gente vai fazendo aprendizado também no vocabulário. Que diz assim, a necessidade é um entrave que paralisa o espírito, arrojando depois na mais densa escuridão. É a falta de inteligência. Então, na 621 fala para nós que nós temos que ter inteligência. A inteligência está dentro de nós. Ela está dentro de nós, mas nós temos falta dela. Por quê? Porque ela não é trabalhada. E se ela não é trabalhada, ela fica na inércia. Não pode haver no céu um misto de ignorância. O céu para nós, que nós falamos aqui, é o espírito puro, o lugar dos bons espíritos. Não pode haver no céu um misto de ignorância e de santidade. Toda a santidade é cheia de sabedoria, porque é da sabedoria aliada à santidade que vem a verdadeira fé, a consequência prática das boas obras. Estarmos sempre nas boas obras, sempre realizando, por mais simples que seja. Nós até anotamos aqui, nas pequenas batalhas, nos pequenos desafios, que depois, nesses pequenos desafios, nós somos treinados para os grandes desafios que surgem à nossa frente. Dê um exemplo disso. Entramos para a escola com 5, 6 anos, 7 de idade. Passamos do primeiro ano, tal. E agora, antes era primário, secundário, agora não sei o que é. Então, à medida que a gente vai passando, a gente vai adquirindo conhecimento, chega à faculdade. E tudo isso são conhecimentos, são fases que nós vamos passando por essas provas. Então, são das pequenininhas provas que nós vamos passando até chegar às provas que vai exigir mais da gente. É a mesma coisa na nossa vida, no nosso cotidiano. As virgens nécias, por não terem azeite, não encontraram e não puderam receber o noivo. Assim como não tomaram parte das bodas, porque suas lâmpadas apagaram a chegada do noivo. O azeite que está falando aqui para nós são as boas obras do nosso dia a dia. Porque quando nós chegarmos na espiritualidade, só no Espírito lá olhar para nós, ele já sabe todinho o nosso roteiro, se foi cumprido ou não. As virgens prudentes, ao contrário, acompanharam o noivo e com ele entraram nas bodas, porque tinham as suas lâmpadas bem acesas. Entraram com ele, ou seja, entraram na regeneração com ele. Com ele quem? Com Jesus. Então participou da regeneração, o bem para o bem. Hoje nós vivemos no nosso período de provas e expiação, que é o bem e o mal. E lá, na regeneração, que já está batendo aí a nossa porta, é o bem pelo bem. E nós observamos na nossa sociedade que o bem está sempre superando o mal. O bem hoje já nota o que o outro faz de errado. Significa que nós já percebemos e não queremos aquilo para nós. E diz assim também, a necessidade é a antítese da prudência, da cautela. Esta não pode existir onde impera aquela. A necessidade, a ignorância, a falta de tino são os maiores entraves à elevação do espírito para Deus. Essa parábola ensina
aos que aspiram o reino de céus, a necessidade da instrução, do cultivo do espírito, do exercício da inteligência e da razão, para a obtenção do conhecimento supremo que nos guindará à eterna felicidade. Nós já falamos aqui de uma felicidade, numa palestra aqui, a felicidade não está no planeta Terra. Aqui está a nossa educação. Nós temos que nos educar aqui para buscar a felicidade, dependendo das nossas obras. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta proferir prece, nem pronunciar orações mais ou menos emocionantes para que a porta da felicidade não seja aberta. É preciso, primeiro de tudo, abastecer as lâmpadas e os vasos. O mandamento não é só amai-vos, é também instruí-vos. Temos que nos amar, mas também temos que nos instruir, para que nós possamos formar um corpo operante. As 5 virgens prudentes simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam, procurando compreender a vida, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento. É o que nós temos que estar sempre procurando nos aperfeiçoar. As 5 virginécias são o símbolo daqueles que sabem tudo o que se passou, menos o que precisam saber. Não estudam, enfastiam-se quando se lhes fala de assuntos espirituais. Chegam mesmo a dizer que, enquanto estão nesta vida, dela tratarão, reservando o seu trabalho de espírito para quando se passarem para o outro mundo. Quando eu ser espírito, eu vou ver o que eu faço como espírito. Mas você está levando o seu aperfeiçoamento como espírito? Você trabalhou o seu aperfeiçoamento? Você está levando obras com você? E tem uma história simples, que é o nosso dia a dia aqui. Essa história, a gente falava muito dela no livro Que é o Espiritismo, que é a primeira obra que nós estudamos, é da borboleta. Certa feita, uma colega nos disse, ela até fazia parte do grupo de estudo, que ela viu uma borboleta se esforçando para abrir as asas e não conseguia. Aí ela, com um coração enorme, caridoso, foi lá, pegou uma tesourinha daquela pequena e foi cortando aquele casulo para que a borboleta saísse dali. Aí ela ficou observando, a borboleta saiu e ela ficou andando no chão, igual uma formiga, ela não conseguiu voar. Então, é igual as virgens que não deram o azeite para a outra. As outras não voaram. No entanto, as prudentes são igual a borboleta, que não foram ajudadas através da tesourinha. O esforço próprio delas, nela, no casulo, na borboleta se exercitar, elas jogaram os fluidos para as asas abriram, automaticamente foram injetados aqueles fluidos próprios e voaram. Então, até para nós ajudarmos, nós temos que analisar. É igual as prudentes que não deu o azeite para as outras. Elas têm que crescer por elas mesmas. A orientação chegou e elas não obedeceram. Então nós temos que estar atentos para que nós possamos obedecer sempre a essas orientações que chegam para nós. E diz assim para nós, é preciso vigiar, procurar a verdade, onde quer que se encontre. É preciso adquirir conhecimento, luzes internas, ver o Senhor e nos permite ingressar na sua morada. Aí nós buscamos uma coisa aqui muito interessante. Atualmente está muito na moda, os jovens, a gente que passou dos 30, né, a gente não vai muito não, mas ir para fazer musculatura, ir para
se exercitar, etc. e tal. Mas nós que passamos dos 30, nós temos uma outra musculatura agora que nós podemos fazer. Musculatura espiritual. Ao invés de procurar a academia daqui para criar músculo, nós procurarmos a academia do Espírito. A academia do Espírito através de boa obra, através da tolerância, do vigiar e orai, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí nós estamos nessa outra academia, fortalecendo a nossa musculatura espiritual. E diz assim para nós, só a prudência, quer dizer, a cautela, nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele por cujo ditames conseguiremos nossa redenção espiritual. Então, com cautela, nós vamos obtendo o roteiro, o guia certo para que nós possamos crescer. No livro A Gênesis, que é um dos livros que nós estudamos aqui também, fala assim para nós, no capítulo 17, item 45. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal, nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito na glória de seu Pai, a julgar o mérito, o demérito e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados. O que ele está falando para nós? Transição, regeneração e ficarmos atentos. Ficarmos atentos para assim que formos chamados, estaremos prontos. E aqui nesse nosso livro aqui do Dr. Herman, que é o volume 3, Palavras do Coração, fala para nós sobre esse nosso livro que nós falamos desde o início, do Evangelho, fala assim para nós. Jesus Cristo nos ajude e abençoe agora e sempre. Em sua trajetória, o homem erra, fraqueja, cria o sentimento de culpa. Como eu disse, é normal para nós. Nós temos que estar atentos. Quantas vezes deixa-se derrotar, fica acabrunhado e sente-se de fato um ser derrotado. Estou derrotado, fazer o seguinte, sacode a poeira e vamos adiante. Para ele, nada mais dará certo, já que o cansaço dos erros cometidos o faz pensar em tudo quanto deixou de fazer. E não tendo expectativa diante de si, parece-lhe melhor parar, descansar, nada mais fazer senão descansar. Esse é o desânimo, que a gente nunca deve pensar. Quando nós estivermos num momento desse, é nos recolhermos, fazer uma prece, pedir àquele que está colado sempre a nós, que não são os nossos guias espirituais, nossos guias protetores, que nos ajude a levantar e ir adiante. Quer dizer, além da ferramenta que o Pai nos dá na nossa trajetória, também nos dá um conselheiro, que são nossos guias espirituais. Entretanto, a bondade de Deus nos enviou a possibilidade de nos recuperarmos através do esforço contínuo. Todos nós que estamos nesse esforço contínuo, nós somos ajudados, nós somos abraçados. A gente observa até que o nosso guia ainda fala assim para nós, avante, é isso mesmo que você está fazendo. É assim que deve ser feito. Não parar, não descansar, não desanimar. E o que é que o Evangelho nos traz? O Evangelho nos traz o alento, o acalento e, principalmente, a ideia de que não estamos perdidos. Ao contrário, estamos prontos para uma nova etapa na vida, para um novo contato com a espiritualidade maior, para um esforço pela conquista do bem. Olha que força que eles nos dão. O Evangelho é, pois, um livro de estímulo, um livro de amor ao próximo,
Um livro que há de nos conduzir, queiramos nós ou não, às regiões elevadas. Está ruim, pega o Evangelho e lê um tópico. Não lê uma folha, não. Um tópico. Eu abri aqui, tem 4 tópicos. Lê um só. Deve ter, um daqui tem 7 linhas, outro tem 15, outro... Lê o menor. Porque nós, quando estamos principalmente no início, nós temos assim uma certa preguiça da leitura. Mas depois nós vamos melhorando. Por teimosia ou por falta de decisão, às vezes, deixamos de trabalhar a própria necessidade interna. Mas o Evangelho nos mostra que nenhum de nós pode parar no tempo. Nenhum de nós pode deixar de progredir. Então, ele fala sempre o progresso constante. O nosso querido altivo, que é o patrono aqui do nosso centro espírita, que nós vivemos com ele, o lema dele é prosseguir sempre. Ele sempre falava isso, prosseguir sempre, nunca parar. Se você está aqui hoje, mas tu tem que estar ali, sempre para frente. É o lema de nosso querido irmão altivo. A culpa, o medo, o erro, a sensação de autoridade, todas essas forças podem perfeitamente ser suspensas pelo equilíbrio que o nosso espírito vai tendo através de um grande esforço no bem, impulsionando justamente pela leitura do Evangelho. Então, além de nós termos tudo isso que nos ajude, nós ainda temos ainda a nova era, que é o nosso Evangelho, que está sempre às mãos e ao alcance de todos. Inclusive, o ideal é nós termos sempre o Evangelho na nossa cabeceira, todo dia à noite. Lê uma página. Nós temos uma colega que ela disse que toda noite ela lê 2 páginas do Evangelho. E ela lê o Evangelho durante o ano. Ele lê esse livro durante o ano, lendo 2 páginas por dia. Nós aqui temos 470 páginas, ainda sobra espaço durante o ano ainda. Peço a Jesus que fortaleça todos nós, para que nós possamos ser essas noivas prudentes e nunca pararmos, prosseguir sempre nessa busca do melhor para cada um de nós, alcançando esse nosso noivo querido, que é o nosso querido irmão maior, Jesus. Paz a todos. Obrigada, Galhardo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Vamos pedir, por favor, aos médios que se coloquem, aos nossos irmãos que vão receber o passe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos ligar aos nossos guias espirituais. Vamos pensar no nosso Mestre Jesus, o médico dos médicos. Que nós possamos, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedir que possamos receber as melhores energias para o nosso refazimento, refazimento do nosso corpo físico, refazimento do nosso espírito. E aos nossos médios que coloquem nesse momento suas melhores energias para a ajuda aos nossos irmãos. Graças a Deus. Jesus, com suas palavras, se dirigia à humanidade inteira e para todos os tempos, demonstrando como conhecia o futuro e suas necessidades. Sabia que somente o amor a Ele impulsionaria seus discípulos a prosseguirem na divulgação de seus ensinamentos. Neste capítulo, Kardec nos apresenta o Espiritismo como sendo o consolador prometido por Jesus, de acordo com as revelações dos Espíritos, com argumentos comprobatórios. Até o advento do Espiritismo,
tínhamos duas revelações. A primeira, a de Moisés, que foi para os judeus o grande profeta, o grande legislador, foi que veio para auxiliar na libertação do povo hebreu e, ao mesmo tempo, trazer um roteiro norteador, um código de comportamento, um código de vida. E assim ele traz a lei mosaica, com duas partes bem distintas: a lei de Deus e a lei civil, aquela lei disciplinar. A segunda revelação foi Jesus Cristo, a lei do amor. Jesus vem então não para destruir a lei de Moisés, mas para nos mostrar como vivenciar a lei de Deus, para nos mostrar o verdadeiro sentido do amor, pois a base da doutrina do Cristo é o amor a Deus e o amor ao próximo. Mais tarde vem a terceira revelação, que é o Espiritismo. Não foi nem local e nem pessoal. Foram os espíritos que ditaram. Allan Kardec foi apenas o codificador, prometido pelo Cristo. O Espiritismo, como diz Kardec, vem abrir os olhos e os ouvidos de toda a gente, pois fala sem figuras, nem alegorias, e levanta o véu intencionalmente lançado para certos mistérios, trazendo a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. Muita paz. Agradecemos, Senhor, por esses momentos de aprendizado. Agradecemos a esses bons espíritos que nos ajudaram a chegar até aqui. Pedimos, Senhor, que nos ajudem a pôr em prática esses ensinamentos aqui transmitidos, que ao sairmos daqui nos sintamos fortalecidos na prática do bem e do amor ao nosso próximo. Que os nossos irmãos desencarnados, que aqui também foram trazidos, possam ter aproveitado os ensinamentos para o seu crescimento, entendimento e reforma. Te pedimos, Senhor, que continue fortalecendo os dirigentes da nossa casa, para que eles assim possam levar adiante esse trabalho tão bonito e necessário de ajuda ao nosso próximo. Ajuda ao nosso próximo e ajuda a todos nós. Te rogamos, Senhor, que continue fortalecendo a nossa fé em Deus e aos seus desígnios. Que a nossa casa, Senhor, continue sendo esse ponto de luz, onde nós, encarnados e desencarnados, nos fortalecemos. Fortalecemos o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, e onde encontramos alívio para as nossas dores. Obrigada aos nossos dirigentes, encarnados e desencarnados. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e, principalmente, ao nosso Pai maior, nosso Deus, a quem nós pedimos assim, para que possamos encerrar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.